o nosso novo destino. Chegamos na Tailândia. E nosso primeiro lugar começa aqui, no Templo de Mármore, como ele é conhecido. Nomes são sempre muito difíceis de pronunciar, gente. Então eu só vou deixar mesmo escrito na tela para vocês identificarem aonde estou, aonde estamos. Ele é considerado um dos templos mais bonitos da Tailândia. E dá pra ver o porquê, né? Ele foi todo feito em mármore de Carrara, os mesmos usados por Michelangelo para fazer suas esculturas. Esse templo também está estampado na moeda tailandesa de 5 baht. Ele foi construído no final do século XIX, a pedido do rei Rama V, que foi um dos reis mais importantes da história tailandesa. Ele queria que o templo refletisse a nova era que o país estava passando, né? Combinando a tradição com modernidade. Ele tem um estilo clássico tailandês, mas também mistura alguns toques europeus, né? O claustro ao redor do pátio contém 52 estátuas de Buda e cada uma delas mostra poses e gestos diferentes, representando momentos da vida, né, do Buda. E os monges que vivem e estudam aqui, a gente consegue ver eles às vezes andando aqui pelo complexo, especialmente de manhã cedinho. Então, ao amanhecer, a gente consegue ver os monges recebendo as ofertas dos locais. Então, vamos lá conhecer esse templo. Tem que pagar para entrar, custa 100 baht, dá em torno de 2,70 €, dependendo da cotação. Então, vamos lá explorar o Templo de Mármore. Aqui ficam as estátuas do Buda e vem falando aqui, né, o que é cada gesto que eles estão fazendo. Essa daqui é com atitude de luta. Essa daqui é com a Mara atitude. Enfim, não sei muito bem o que significa, eu sou um pouco ignorante em relação ao budismo. Esse daqui é um Buda estilo indiano. Esse daqui é o Buda submisso, digamos assim, né, traduzindo ao pé da letra. Esse daqui é o Buda acalmando oceanos. Enfim, tem vários. São 52 estátuas ao total. E cada uma representa uma coisa diferente. No século XIX, a Tailândia não era chamada ainda de Tailândia, era chamada de Sião. Ela estava cercada de ameaças coloniais, né? A Inglaterra dominava a Birmânia, que hoje em dia é o Mianmar, a França tomava Laos, Camboja, o Vietnã. E a Tailândia conseguiu uma única coisa, assim, na região, que é realmente único. Ela nunca foi colonizada. Isso aconteceu porque o rei mandou construir esse templo aqui. Ele era visionário, tinha estudado com tutores europeus e entendia de política internacional. E percebeu que se o país não se modernizasse, ele ia ser engolido pelo colonialismo como os seus países vizinhos. Então ele começou a tomar uma série de reformas no país. Aboliu gradualmente a escravidão, criou escolas públicas inspiradas no modelo ocidental, estabeleceu ministérios, ferrovias, correios e reformou completamente a arquitetura de Bangkok. Ele foi construído em 1899, bem ao lado do palácio, em um bairro que ele foi criado para trazer esses ares europeus para a cidade. Então tem elementos fortíssimos ocidentais aqui na cidade, mas não é porque eles queriam se ocidentalizar, é só porque eles queriam mostrar a força e a sofisticação da cidade. Não tá podendo ir até o outro lado, tá tudo fechado ali, tem até um carrinho ali de polícia, mas para mostrar para vocês, né, esse daqui é o palácio. Como vocês podem ver, ele é bem europeu, né, ele tem traços bem europeus e ele fez parte dessa modernização da cidade. O rei
atual, ele nasceu dentro desse palácio aqui. Só para mostrar para vocês. E tem fotos, né, do rei, da família real, dos filhos, príncipes e princesas em todos os lugares, como vocês podem ver. Cheguei no templo de Luang Por, que foi um monge muito reverenciado aqui na Tailândia, que viveu no século XIX. E ele era conhecido, né, pela sua compaixão, generosidade e os ensinamentos sobre humildade e moralidade. Ele foi responsável por reconstruir templos e ensinar os monges mais jovens a ajudar as comunidades locais em tempos difíceis. E aqui na Tailândia, imagens dele são super comuns em templos, casas, painéis de carro, como uma forma de proteção espiritual até. E esse templo aqui, ele foi dedicado a esse monge. Olhem o tamanho disso, gente. O templo é simples e pode até passar despercebido. Desculpem o barulho. Tá acontecendo uma cerimônia aqui. Mas olhem isso aqui, gente. O templo fica ali, vamos lá ver. Esse aqui é o salão principal. Uau. Os detalhes são lindíssimos, né? Eles usam bastante pedra, muito brilho. Esse templo é gratuito, então vale super a pena a visita porque ele é lindíssimo, é pequeno, mas é muito bonito, cara. Olha isso. Mas, como sempre, o templo é gratuito, mas doações são bem-vindas, seja em dinheiro ou em comida. O que o seu coração falar pra você doar. Se você quiser doar também. Mas eu subi aqui, tem tipo um terracinho. Ó, aqui é o pier, fica no rio. E aqui tem vários barquinhos, que nem aqueles ali, que vão cortando o rio todo, de uma ponta a outra. E você paga baratinho, porque é realmente um meio de transporte público aqui pra eles. E tem várias paradas que nem essa daqui, que aí vocês vão parando onde vocês quiserem, né? E o legal é que aqui os templos principais, como vocês estão vendo, né, ficam todos aqui, na beira do rio. Então num dia legal, né, que tem um pôr do sol bonito, ou sem ser o pôr do sol, mas assim, o pôr do sol fica mais especial, né? Vocês podem pegar um barquinho desse, paga baratinho, e corta o rio, né, com ele, porque à noite começa a ficar os templos todos iluminados, e aí vocês têm esse visual aqui dos templos, e vocês podem cruzar de um lado para o outro do rio, e ele também vai até o shopping, que é o maior shopping daqui, e que tem loja de luxo e tudo mais, e eu vou lá nele. E aí quando eu for eu mostro para vocês, e eu vou pegar esses barquinhos, e vou mostrar pra vocês na prática como é que funciona. Essa rua aqui, bem em frente ao complexo de templos, vocês conseguem ter essa vista. Vou deixar aqui a localização pra vocês. Hoje eu vim explorar um dos museus mais diferentes e mais impressionantes que eu já fui
Ele fica aqui em Erawan. Fica mais ou menos 30 minutos, 25 minutos, dependendo de onde você está hospedado, de Bangkok. Pode pegar um metrô direto pra cá. Não tem estação de metrô aqui em frente, nem muito perto. Você tem que andar aí de 15 a 20 minutinhos quando sair da estação pra chegar aqui. Mas, gente, surreal isso aqui. Esse é um elefante de 3 cabeças. E esse aqui é o Erawan Museum. Fica no bairro de Samut Prakan. E ele foi idealizado por um empresário tailandês que era completamente apaixonado por arte e cultura. E ele também foi responsável pela criação do Ancient Sian e do Santuário da Verdade. O Ancient Sian é um parque ao ar livre. São miniaturas ou escala real, tem os dois, de marcos históricos e arquitetônicos aqui da Tailândia. É um lugar gigantesco, também fica bem distante da cidade e dá para alugar um carrinho de golfe também, que é um valor à parte, para poder passear lá de tão grande que é. E, enfim, vale super a pena, mas é mais um dos locais em que esse empresário, né, ele foi responsável. E o Santuário da Verdade fica em Pattaya e é uma construção feita totalmente de madeira, sem um único prego metálico. É um templo que mistura o simbolismo hindu e budista. E esse museu que nós estamos aqui agora, ele é um dos mais simbólicos, né, de todos esses lugares, porque ele tem uma escultura de bronze. E sim, gente, aquilo ali é bronze, tá? Se a gente aproximar, vai dar pra ver ainda partes que já estão começando a ficar esverdeadas. E tem pedaços ali que ainda consegue ver o bronze, tipo a Estátua da Liberdade. Essa estrutura, ela é chamada de Erawan, né? O elefante de 3 cabeças, ou Airavata, na mitologia hindu. E eles acreditam que o elefante é o veículo do deus Indra, que é o senhor dos céus e das tempestades. Ele representa uma força espiritual, sabedoria e a conexão entre o céu e a terra. E o museu fica aqui dentro dessa estrutura bem embaixo dos elefantes. Ele é cercado por um jardim bem bonito, também cheio de elefantes, que nós vamos ver juntos, e algumas esculturas de Buda. Olha aqui, tem um túnel de elefantes. E o que está falando aqui eu traduzi. Então vou ler para vocês. O livro didático de Kalahak divide o lado em 4 famílias, ou 4 cisnes. E os lados dessas 4 famílias são divididos em castas, semelhante às divisões de castas hindus. A divisão das castas na religião Brahma é o seguinte: Ivzapong, que é um membro criado pelo Senhor Shiva, ele é um elefante, um membro da realeza, ou um Katya, que traz riqueza, prosperidade e poder. Então a gente vai passando aqui enquanto eu leio para vocês. Esse é o primeiro, né? O segundo é o Prongpong. É um elefante da família Prai, é da raça Brahmani. Gente, desculpa se eu tô falando alguma coisa errada. Ele morreu para ter uma vida longa e avançar na ciência. Ok. Eles fazem barulho. Conseguiram ouvir? Terceiro, Vishnu. É um membro da família criada por Vishnu, ou Narayana. É um elefante de raça Vaishya, que causa derrota aos inimigos e traz prosperidade. Ok, vamos passar por ele. Também faz barulho. Quarto, Ladnipong. É um lado da família criado por Pratanai. É um lado Shaita, Sudra, que cria um suplemento abundante de alimento e impede coisas ruins. Ok, vamos passar por ele. Quinto, não tem quinto. Acabou aqui, mas continua, né? 5, 6, 7. Bem, vamos passar por todos, né? Ele vai fazer barulho. Esse não fez barulho. Será que é só aquele ali? Mas continua falando aqui, né? Existem 10 grupos de características auspiciosas. 10 dos quais estão na família Brahmapong, 4 Wangyuk. Enfim, os nomes aqui que eu não sei nem pronunciar. E com essa crença busca-se um lado que tenha belas características e boas qualidades. Como se vê na imagem, o país será próspero, pacífico e feliz. A chuva cairá na estação e a comida será abundante. Essa crença perdura até hoje. Entendi. Pois é, que fez um... Oh, parece até uma vaca. Se faz uma oração, não sei se vocês viram, eu tava passando umas pessoas aqui por mim. Eles estavam passando e tocando nos elefantes. Então, assim, realmente significa muita coisa pra eles, né? O elefante realmente é um símbolo aqui da Tailândia, na verdade, né? Então, eles estão em todos os lados.
Mas vamos passear um pouquinho aqui por esse jardim. O lugar é muito bonito e é todo cheio de árvore, então é bem fresquinho aqui dentro. Mas, voltando ao museu, né? O museu fica ali dentro e ele é dividido em 3 mundos. São 3 níveis, né, que representam os 3 mundos da cosmologia budista. Ou seja, o submundo, que é onde ficam as coleções de arte asiática e antiguidades religiosas. O mundo humano, com esculturas de virtude, compaixão e moralidade budista. E o céu, que fica dentro do corpo do elefante, lá em cima. Que em meio a vitrais coloridos, as relíquias de Buda e pinturas que retratam o paraíso Tavantisa, que é o paraíso budista. A escultura desses elefantes ali, eles medem 29 metros de altura e medem cerca de 250 toneladas. Então tem que confiar que esse edifício aqui foi muito bem feito para sustentar tudo isso, né? E o projeto levou mais de 1 década para ser finalizado. E os jardins aqui, né, como a gente estava falando, eles têm esculturas mitológicas, é um espaço para contemplação, reflexão, oração e descanso também, né? Lá embaixo não podia filmar, porque eram itens, né, de cerâmica e tudo mais. Então, lá era o submundo, que representa o passado, né, da Tailândia. E aqui estamos no salão principal. Gente, olha isso, cara. Que absurdo de bonito, meu Deus. E esse daqui, no caso, representa o mundo humano, né? Como eu tinha explicado, é a moralidade, as esculturas budistas, virtude, compaixão. Tem na base, né? Tem várias esculturas que remetem ao budismo e deuses budistas, os dragões. Agora vamos subir para o segundo nível. E ele é que é responsável pela fundação deste museu e dos outros 2 que eu mencionei antes. Uau, cara, cada momento parece que fica mais bonito. Ai, tem um elevador. Vamos pra cima. Vamos de elevador. Vamos daqui. Tem mais escada. A gente tá começando a entrar. Tá bem alto. A gente tá começando a entrar no corpo
do elefante. Aqui é o corpo. Estamos dentro do corpo dele, que representa o céu budista. Não pode filmar muito aqui dentro porque tem umas esculturas de bronze que não pode tirar foto. Mas é isso. Olha que legal o detalhe, as colunas. Essa é a sala, né, que você sobe do elevador. E essas são as colunas que vai dar lá em cima. E elas são nuvens. É como se você estivesse realmente subindo pro céu. Passa das nuvens e você chega no céu. Então, atravessando aqui a ponte pra ir lá pra aquele shopping famoso que eu falei pra vocês. E de lá vou pegar o barco pra cruzar pro outro lado onde eu tava ontem. O shopping fica bem ali, ó. Dizem que é um dos shoppings mais bonitos do mundo. Vamos descobrir junto. Cheguei aqui no shopping e logo na entrada, esse é o nome, Icosian. A entrada já é desse jeito. Então vamos lá entrar pra explorar e descobrir se é realmente o shopping mais bonito do mundo, né? Logo que você entra aqui por essa entrada, tem duas formas de entrar nesse shopping, que é pelo rio, vindo com as balsas, ou aqui por trás, vindo de metrô. E logo que você entra, você dá de cara nesse mercado flutuante aqui, uma imitação do mercado flutuante, né? Que eles fizeram. E aí tem bastante comida típica. Nossa, realmente bonito. É tipo uma feirinha, né? É tudo feito com arquitetura e elementos tradicionais aqui da Tailândia. Aqui tem bastante opção de comida típica, comida internacional também, mas é muito mais comida típica daqui do que internacional. Eu vi uma barraquinha com inseto, cara. Eu vou mostrar pra vocês. Olhem. Não dá pra mim. Inseto frito não dá pra mim, gente. Realmente bem bonito. Tem souvenir também. Tem roupa. Tem massagem. Mas vamos continuar explorando. Aqui começamos a entrar na parte de luxo do shopping, que é a parte que fica pro rio. Ó, essa parte aqui é a parte de fora. Tá rolando aqui um evento, não sei bem o que é não. Essa parte que eu tô do lado de fora do shopping. Aí ali fica o rio, o rei ali, né? Ali é o pier que você... É ali que eu vou pegar o barquinho para poder subir o rio. Eu vou lá pro outro lado. Estou tentando encontrar a fonte famosa que tem aqui. Eu tinha visto que era no 6º andar. Estou no 6º andar, que é onde tem tipo uma praça de alimentação, né? Mas não encontro. Vamos ver. E parece que lá fora tem, no pôr do sol, tem uma fontezinha que tem tipo um show de iluminação à noite. Aí vamos ver se a gente a tal da fonte. Esse shopping é gigantesco, gente. Olha esses 7 andares que eu achei. É aqui. A água sai dali, do telhado. Eu não sei se tem momentos específicos em que isso acontece. Vou perguntar pra alguém aqui. O shopping realmente é muito bonito. É assim, nem pra comparar nem nada não, é pra andar aqui realmente apreciar, porque uau, os restaurantes são todos temáticos, cara, olha isso. De começar, não deu nem tempo de eu perguntar.
그거는 누텔라만 그린 거고 이게 바나나랑 누텔라. 거기서 60바트였는데 똑같아요. 아빠는 끈이 없어. Comprei. E eu vou fazer o caminho contrário, né? A intenção era ir de lá pra cá. Mas eu vou daqui pra lá. Mas tudo bem, no final das contas, né? Não sei se essa daqui chegou. Não. Aí, bora lá. Vindo ali. Eita, esse troço balanço, Jesus. Só corre. Olha o desespero.และรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินสถานีสนามชัยได้ที่ท่าเรือนี้ Next pier ราชินี N7 Alight here เรือนี้กรุณาเตรียมตัวรอบริเวณด้านท้าย